Boa tarde, pessoal. Meu nome é César Mello, sou advogado especialista em direito público. E o vídeo de hoje é para comentar sobre o decreto mais importante já publicado aí no governo Bolsonaro. Um decreto que vem aí para solucionar uma série de problemas, tá, que ocorreram e inclusive foram causados pela edição de novos decretos, certo? É uma situação que demonstra que é um governo que realmente está preocupado com resultados e não só com aparência, tá? Dado que, efetivamente, nesses primeiros aí 10 meses de governo, a gente teve alguns avanços, tá? Mas alguns avanços geraram aí certo ruído, certo problema para o pessoal que CAC, das armas, etc. A gente teve aí, tá numa situação aí de vai e vem, né? Avança, retorna, avança, retorna, avança, retorna, né? Esperar o motoqueiro ir buscar a mãe lá na casa da luz vermelha, né? E esse avanço e retorna, ele se deve muitas vezes a uma má técnica legislativa. É isso que o pessoal tem criticado. Olha, o governo tem que cuidar mais da técnica legislativa porque redige a norma de uma forma e daí essa forma acaba depois sendo regulamentada por portarias, etc, etc, das pessoas que não concordam, né, com a intenção do governo e na prática aquele objetivo ele não é atingido, certo? E agora no dia 28, certo? Foi publicado um decreto que tem por objetivo arrumar essa bagunça, organizar essa bagunça, né? E principalmente tornar a legislação infralegal, tá? Mais coesa e mais correta, né? Acabando com aquilo que eu chamei de folclore tirado da bunda, né? Porque o que acontece na prática? Na prática a gente tem o seguinte, o governo, ele trabalha com legislação, certo? Lei e decreto, certo? Esse é o ponto onde cabe, digamos, ao presidente e aos ministros cuidar. O governo, né, encaminha para o Congresso, né, uma lei, ou o Congresso faz passar uma lei, né, que estabelece critérios genéricos. Essa lei ela é regulamentada, os critérios mais efetivos são colocados no decreto, mas a efetivação final do que deve ser feito, ele vem nas legislações abaixo de decreto, nas normativas inferiores a decreto. E muitas vezes, nessas normativas, tem normativas antigas que contrapõem o que está escrito no decreto, tem instrução normativa, tem portaria, tem resolução, tem ofício, tem orientação, tem o papel que o delegado mandou escrever, nem assinou e mandou pregar lá na parede da repartição, criando regra, né? E tudo isso, né, que as pessoas aí encarregadas de realmente efetivar o negócio, fazer a coisa acontecer, emitir o alvará, emitir a licença, emitir o documento, são nessas normativas que o pessoal se apega para se negar a fazer aquilo que a nova legislação determina, ou que o novo decreto determina, certo? E para organizar isso, o que o governo fez? Ele baixou um decreto, 10.139, que diz o seguinte: este decreto dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decretos, editados por órgãos e entidades da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. Tá? Por quê? Porque hoje na legislação a gente tem a caracterização das normativas e a indicação para que serve até decreto. Daí para frente é samba do crioulo doido, cada um faz do jeito que quer, entendeu? Tem órgão que gosta de portaria, aí o cara faz portaria, dá o nome na portaria e manda para frente, né? Tem gente que gosta de ofício circular, aí chama de ofício circular e manda para frente, né? E muitas vezes a gente pega, por exemplo, eu que trabalho com licitação, eu vejo muito edital que vem conforme instrução normativa em INS, /PSP, /PQP, /FDP, não sei o que, /2019, traço A, traço B, letra A, letra C. Aí você pega e vai tentar descobrir se a normativa é realmente aplicável, se é para impugnar eventualmente a regra, você não consegue achar a normativa em lugar nenhum, entendeu? Aí você tem que mandar um e-mail lá para o órgão, eles levam 2 semanas para descobrir qual que é a normativa que o edital se refere, porque na prática eles copiaram esse edital de outro lugar e estava lá e eles mantiveram do jeito que estava, eles nem sabem do que está falando. Certo? Muitas vezes aí você vai descobrir a normativa nem é válida, mas já foi revogado por outra. Então, para tentar resolver esse pântano normativo que existe no Brasil, certo? Foi baixado esse decreto que diz em suma, rapidamente, né, que ele se aplica às portarias, resoluções, enfim, todos os folclores, todos os FTB que a gente tem acesso, né, diz a quem não se aplica, né, umas exceçõezinhas aqui, e traz uma nova definição do que pode ser feito, certo? Então, todos esses folclores da bunda, todos esses FTB, esses folclores aqui, passam a ser substituídos por portaria, que é ato normativo editado por uma ou mais autoridades singular,
ou seja, o chefe, o fulano, o ciclano, certo? Resoluções, que são atos normativos editados por colegiados, órgãos formados por mais de uma pessoa. Alcolog, né, que é o conselho consultivo, formado por várias pessoas. Aí ele não faz mais portaria, ele vai fazer resolução, certo? E instrução normativas, que daí traz exatamente aquilo que você já falei nos outros vídeos, que são atos normativos que, sem inovar, orienta a execução das normas vigentes pelos agentes públicos. Ou seja, é ordem do chefe para os funcionários, não é ordem para mim. PF tem que se adaptar, entendeu? Aquela instrução normativa de vocês lá não serve para mais M nenhuma, certo? Então, a gente tem ali as definições. Agora, daqui para frente, a gente vai ter portaria, resolução, instrução normativa, sabendo que instrução normativa é ordem do chefe para o funcionário público, né? Se o funcionário público tentar opor instrução normativa a você, é FTB nos termos do decreto 10.139, não nos termos do que o Dr. César, o advogado maluco da internet, falou, certo? Governo Bolsonaro adotando aquilo que eu venho falando há um tempo no canal, né? É FTB, ele só não escreveu, mas o conteúdo está aqui, certo? Aí tem algumas regras sobre como que isso vai ser numerado, regras sobre como vai ser publicado, certo? E, principalmente, fica determinada a revisão e a consolidação de todos os atos normativos inferiores a decreto. Ou seja, mas pode o fuzil ou não pode o fuzil? Porque a portaria 51 diz que não pode, a portaria 136 diz que pode, e qual que vale, qual que não vale, qual que vale, qual que não vale. Pois é, o artigo 5º determina aqui que os responsáveis revisem e consolidem, tá? Para quem não sabe o que é consolidação, por exemplo, a famosa CLT, que é Consolidação da Legislação Trabalhista. O que é uma consolidação? É você pegar todas aquelas portarias, aqueles regramentos soltos, colocar todos num documento só e tornar esse documento único um texto coeso que não se contradiga, certo? Então, o que esse artigo 5º define, por exemplo, no caso dos atiradores? Que seja criado, vamos dizer, a consolidação das normativas do atirador, certo? Que daí vai pegar todas as portarias efetivamente falando do atirador, vai colocar tudo num documento só, artigo 1º até o artigo que for necessário, e aonde tiver incongruência, alguém vai ter que decidir qual que vale, certo? E a partir daí, novas regras sobre tiro, atirador, não fica mais sendo solto em documentação à parte. Vai ter que ser colocado direto nesse, digamos, código do atirador ou consolidação das regras do atirador, tomando cuidado de, por exemplo, vai liberar um calibre. A regra que dizia que esse calibre era proibido, ela vai ter que ser revista, revogada expressamente para evitar que fique essa bagunça aí. Certo? Aí, ele diz aqui, né, que a revisão dos atos resultará na revogação expressa, na revisão e na edição de ato consolidado, com revogação expressa dos anteriores, e na conclusão quanto ao atendimento pelo ato vigente das regras de consolidação do disposto no parágrafo artigo 13. Ou seja, pode ser que tenha um último ato que já seja uma consolidação, daí eles vão dizer, olha, homologamos esse aqui como consolidação, todo o resto está revogado, e a partir daqui para frente, não se emite nova portaria com o artigo 1º, 2º, 3º, você vai ter que revisar os termos dessa aqui, né? E essa fica valendo daqui para frente, certo? Traz mais algumas informações aqui sobre como isso tem que ser feito, tá? E principalmente, aqui também é importante, os órgãos e as entidades divulgarão em seu sítio eletrônico até 30 de abril de 2020 a listagem com os atos normativos inferiores a decreto. Aí tem os prazos para isso acontecer, tá? No Brasil, prazo é uma coisa meio que mera sugestão, mas vamos esperar que isso seja realmente ocorra, né? E principalmente os órgãos e entidades divulgarão todos os atos normativos na internet, certo? E daí tem aqui a forma como tudo vai acontecer, etc, 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 certo? Ótimo, maravilha, tá? E para não ficar tão chato o vídeo, né? Que eu sei que vídeo especificamente sem indicação de uma situação de fato fica chato, né? Eu vou contar uma anedotinha para vocês que aconteceu comigo, certo? Eu, antes de ter CR, antes de ter essas coisas, né, já era advogado, eu resolvi ir para o Paraguai, certo? Para comprar umas coisinhas. E daí, na época, eu peguei e pensei comigo, poxa, será que pode comprar pistola de pressão de CO2? Né? Será que pode comprar luneta? Né? Será que é produto controlado? Será que não é? Né?
E eu estava preocupado em, na volta da compra, separado na estrada, não ter uma nota fiscal, não ter um documento, né, e ser acusado de tráfico internacional de armas ou qualquer coisa desse tipo, certo? E daí o que eu fiz? Eu dei uma estudadinha, entrei nos sites, etc, etc. Mas pensem, isso era anos atrás, foi 2010, 2011, 2012, por aí, né? Se hoje as coisas são confusas, vocês não fazem ideia de como é que era em 2010 isso daí, certo? Ou antes de 2010. Era um samba do crioulo doido. E aí eu fui lá e achei uma portaria que dizia que luneta não era produto controlado, nem arma de pressão, incluída as movidas por ar comprimido, ar pré-comprimido, etc, né? Falei, opa, beleza. Imprimi o documento. Fui pro Paraguai. Comprei a pistola de pressão, comprei a luneta, né? E fui voltar pro Brasil, né? Como eu tinha comprado uma certa quantidade de coisas, né? Feito o feirão lá, eu peguei e falei, não, vou passar na alfândega e vou declarar, porque eu quero um documento, né? Eu quero um documento que se me parar na estrada eu não quero ser acusado de tráfico internacional de armas, certo? Peguei, fui na alfândega, entrei na fila de propósito, né? Não tinha dado a cota, mas o dólar estava baixo na época, dos $300, deu para comprar bastante coisa, né? Não tinha passado a cota, mas eu queria o documento de que tinha sido verificado. Aí chegou na alfândega e eu tinha achado estranho que eu comprei a pistola de CO2, eu comprei um monte de cartucho de CO2, porque estava muito barato, acho que era R$1,50, R$1,15 cada um. Eu devo ter comprado, sei lá, uns 50 cartuchos de CO2. Comprei a luneta e comprei mais umas coisinhas. Eu achei estranho que o cara da loja pegou a pistola que vinha num negócio plástico transparente, né? Ele pegou e enrolou num monte de papel de pão, assim, aqueles papel marrom, assim, mas um monte, né? E eu achei estranho, né? Dane-se, né? Aí fui, passei na alfândega, fiz a declaração, anotei pistola de CO2, luneta, E daí na hora que eu fui passar, a mulher pediu pra revistar as sacolas, mostrei as sacolas pra ela, daí ela viu o pacote, todo enrolado em negócio marrom assim, ela olhou pra mim e falou assim, isso aqui o que é? Deu, é uma pistola de CO2. Mas uma pistola? Eu falei, sim, uma pistola de CO2. Ela olhou. Tá bom, pode passar. E passei, né? Peguei lá o papel e fui embora feliz e contente pro hotel. Aí chegando no hotel, eu resolvi dar uma pesquisada nos fóruns e tal. E descobri que era proibida a importação de pistola de CO2 e de luneta. Que os dois eram produto controlado e precisavam do CI. Mas eu acho que eu falei com tanta firmeza, com tanta certeza que não era produto controlado, que tinha sido liberado pela portaria 51, que acho que a mulher da alfândega ficou na dúvida e mandou passar. Mas na real não era controlado. Então, gente, anedota aí do canal é isso, tá? Eu vou gravar mais um videozinho aqui pra subir junto, tá? Mas fiquem de olho nesse decreto, tá? É importante, certo? E pra quem não sabe, eu vou pôr o link aí na descrição do vídeo, como é que você faz pra se inscrever no push da legislação, tá? Eu recebo todo dia um e-mail que contém todas as modificações de decreto, lei, tudo. Entendeu? Tudo que entra em vigor. Eu acho que é importante todo cidadão receber isso e dar uma olhadinha, certo? Principalmente antes de ficar falando mal do governo, certo? Porque eu sou inscrito nisso, sei lá, faz uns 10 anos, certo? E antes, tudo que eu recebia, todo dia vinha push, era assim, ó, declara de interesse social para fins de reforma agrária. Era a única coisa que vinha nos governos do PT, era declara de interesse social a zona tal para fins de reforma agrária. Era só os caras tomando terra dos outros para fazer reforma agrária, né? Que a gente sabe que nunca foi feita. Então, gente, é isso. Fica o link aí. Até o próximo vídeo. Curtam, compartilham, se inscrevam no canal. Eu sei que esse vídeo ficou chato, eu vou fazer um mais divertido agora.